Olá, irmãs! Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Hoje leremos o capítulo 2. O fundamento da experiência cristã. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Um velho provérbio chinês diz que a jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Se esse primeiro passo não é dado, realmente nada mais importa. Se você não está na jornada, não importa falar sobre ela. Muitos cristãos falam sobre viver a vida crucificada, mas nada em sua vida indica que algum dia eles iniciaram a jornada. Entre os cristãos de índice 30, há muita alegria por terem sido salvos, mas nenhuma expectativa de continuarem a jornada rumo à perfeição espiritual. Eles ficam tão felizes por não serem como eram, que não conseguem ver o que Deus deseja que sejam. O cristianismo tem um lado glorioso e vitorioso que poucos cristãos experimentam. Se tem alguma coisa a dizer à Igreja de Cristo e para os evangélicos no mundo, é nessa área da vida cristã vitoriosa, neste viver a vida crucificada. A nossa fraqueza é que não prosseguimos para conhecer Cristo em intimidade e familiaridade enriquecidas. E pior, nem estamos falando sobre fazer isso. Raramente ouvimos a seu respeito, e esse tema não entra nas nossas revistas, nos nossos livros ou em qualquer tipo de ministério midiático, e também não se encontra nas nossas igrejas. Estou falando desse anseio, desse desejo ardente de conhecer Deus em medida crescente. Esse anseio deveria empurrar-nos adiante em direção à perfeição espiritual. Creio que 2 motivos básicos explicam isso. Um está relacionado ao ensino da Bíblia, sobre a experiência cristã mais profunda. A maioria das igrejas nunca passa do ensino básico de como tornar-se cristão. Mesmo aí, o ensino é bem diluído e, em geral, concentra-se no fato de que um dia morreremos e iremos para o céu. Outro motivo está ligado ao custo. Muitos não se dispõem a pagar o preço associado à vida cristã vitoriosa. Erroneamente, aprendem e creem que a vida cristã é uma viagem gratuita que, por fim, acaba no céu. Afinal, Jesus pagou o preço integralmente. Ao longo de todo este estudo, quero tratar desses 2 fatores. O que é ser cristão? O primeiro fator a tratar é simplesmente o que é ser cristão? Todos os tipos de definições vagam em torno do conceito, mas só as que têm raízes nas escrituras são válidas. Quantos pensam que são cristãos porque alguém lhes disse que são? Imagine, seguir pela vida acreditando que você é cristão porque alguém lhe disse que você era. Então você morre e descobre que não era. De modo bem simplificado, o cristão é aquele que mantém um relacionamento correto com Jesus Cristo. O cristão desfruta de um tipo de união com Jesus Cristo que supera todos os outros relacionamentos. Essa é a geração das perguntas. Todos parecem ter as próprias perguntas. As perguntas são importantes, porém, é mais importante fazer as perguntas certas. Um advogado bem-sucedido ganha ou perde a causa simplesmente pelas perguntas que faz ou deixa de fazer. As perguntas não têm fim, e podemos ficar atolados tentando responder a cada mínima pergunta. Encontrar a saída do labirinto de perguntas hoje é uma rota quase impossível. Creio que tudo isso pode ser reduzido a uma única pergunta. Importante, que respondida corretamente responderá a todas as outras perguntas e as tornará irrelevantes. A pergunta importante. Nunca foi a intenção de Pedro falar a respeito do exemplo heróico do nosso Senhor. Os ensinos de Cristo eram nobres e vale imitar seu exemplo. O Novo Testamento concentra a ênfase em Cristo crucificado e ressuscitado e o apresenta como o último objeto de fé alternativo. A pergunta importante, portanto, é, não apenas o que é ser cristão, mas o que você pensa de Cristo? A igreja evangélica de hoje é alvoroçada por perguntas. Uma pessoa pode gastar todo o seu tempo tentando responder a elas. O que você pensa da Bíblia? O que você pensa da igreja? E há outras que poderiam anotar, mas todas elas estão ultrapassadas. Por exemplo, a pergunta, o que você pensa da Bíblia? É ultrapassada e não faz sentido porque a Bíblia foi confirmada pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo endossou a Bíblia por inteiro. A pergunta, o que você pensa da igreja? Também não faz sentido. Ninguém consegue perguntar isso e ser realmente sincero a respeito, porque Cristo disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Essas perguntas e muitas outras semelhantes são inadequadas. Assim, a pergunta diante de nós e a pergunta realmente importa é simples, e a pergunta que realmente importa é simplesmente: o que você pensa de Cristo? E o que você fará com Cristo?
Cada pergunta que porventura venhamos a propor reduz-se à questão de Jesus Cristo. Todos precisamos responder a essa pergunta, quanto ao que faremos acerca desse homem que Deus ressuscitou dentre os mortos. Cristo é a última palavra de Deus à humanidade. Está escrito: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Também está escrito: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Quando a palavra se tornou carne, Deus falou. Ele falou sua palavra em carne, e o Cristo encarnado é essa palavra. Isso resume tudo o que Deus um dia diria aos homens. Nenhum desenvolvimento na psicologia humana requer que Deus corrija ou edite o que ele já disse em Jesus Cristo. A nossa pergunta, pois, é acerca do próprio Cristo, e de todas as outras questões religiosas se reduzem a: o que você pensa de Cristo e o que você fará com ele? A menos que isso seja plenamente respondido, nada mais importa de fato. Alguns alegam ter problemas com isso. Na realidade, estão apaixonados por si mesmos e cegos pelo egoísmo e amor próprio. Respeitosamente reclamo o direito de duvidar da sanidade dos que agora dizem: tenho problemas com a Bíblia, tenho problemas com a igreja, tenho problemas com a moralidade. Todos esses problemas reduzem-se a um. Deus falou sua palavra eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Assim, Cristo resolveu cada questão. A pergunta dos que honestamente buscam prova do cristianismo é falsa. Deus ressuscitando o seu Filho dentre os mortos é a única prova, e essa prova é infinitamente capaz de aquietar a mente de qualquer um interessado e sincero. Assim, a pergunta não é se existem provas do cristianismo, porque não estamos tratando do cristianismo, estamos tratando de Cristo. Estamos tratando de um homem que se tornou carne, andou entre os homens, deu a sua vida pelo homem e, para completar, ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. A pergunta não é o que você pensa do cristianismo, mas o que você pensa de Cristo e o que fará com ele. O homem sincero também não pergunta: quem é Cristo e o que ele diz ser? Alguns afirmam terem dúvidas e questionam se Cristo é quem e aquilo que ele afirmou acerca de si mesmo. Aqui não deve haver dúvida nenhuma, porque as Escrituras afirmam que Jesus foi aprovado por Deus entre os homens. Atos 2, versículo 22. Grandes volumes de livros que preencheriam qualquer edifício do subsolo ou sótão foram escritos tentando mostrar que Jesus é o que ele afirmava ser. O coração do adorador sabe que ele é o que afirmava ser, porque Deus enviou o Espírito Santo para trazer a confirmação à consciência humana. Isso não diz respeito às provas. A história não pode oferecer provas melhores que o fato de Deus ter ressuscitado Cristo e colocado à sua direita. Os ensinos morais de Jesus. A pergunta do homem sincero não é: como comparar os ensinos de Jesus com os dos filósofos morais e das religiões do mundo? Alguns apresentam essa questão com um ar de pretensa autoimportância. Essa pergunta está resolvida para sempre, porque os ensinos morais de Jesus permanecem ou caem com ele. Se alguém discordar de Cristo, está liquidado no que diz respeito a ser cristão. Ninguém pode discordar do Senhor, ninguém pode questionar a verdade do verdadeiro, ninguém ousa levantar a questão de Jesus ser ou não o Senhor, ou de seus ensinos serem ou não sadios, ou de ele ser ou não aprovado por Deus. Seus ensinos morais permanecem ou caem com ele. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, é o objeto da nossa atenção, não os ensinos dele. Os ensinos de Jesus nos são caros, e por meio deles podemos guardar seus mandamentos e provar que o amamos. É a pessoa de Jesus que torna válidos seus ensinos. Deus colocou a prova no nível espiritual. Ela não repousa na razão, mas na consciência. Se a ressurreição de Cristo repousasse na razão, só as pessoas altamente racionais poderiam ser convertidas. Se a ressurreição de Cristo repousasse na capacidade humana de juntar e pesar provas, só o homem treinado para juntar e avaliar provas poderia crer, mas um ingênuo jamais poderia crer. O homem que trabalha com as mãos e não tem muitos pensamentos profundos continuaria inconverso. Com Cristo foi exatamente o contrário. As pessoas comuns o ouviam com satisfação. Um coração aflito. O apelo de Jesus Cristo sempre foi
ao homem simples, perturbado em sua consciência. Ele trazia uma consciência pesada e lacerada a Cristo. A consciência sabia que Cristo havia ressuscitado e aparecido a Pedro e a 500 irmãos de uma vez só, e que Deus o havia aprovado, confirmado, validado, marcado, selado e provado com seu Cristo. Todos os tipos de pessoas se convertem, não por terem a habilidade de pesar provas. Se a salvação dependesse da minha capacidade de saber se algo é verdadeiro ou não, ou da minha capacidade de saber, como uma corte legal, se algo testifica ou não a verdade, então, claro, só advogados e pessoas treinadas na área jurídica teriam alguma possibilidade de salvação. Mas essa verdade de Cristo ressuscitando dentre os mortos sobrepuja todo o raciocínio humano, eleva-se acima dele e segue direto para a consciência de cada pessoa, de modo que, assim que uma mensagem é pregada, todos podem saber de imediato. Eles não precisam perguntar. Aliás, é uma afronta perguntar. Jesus Cristo ressuscitou e apareceu aos discípulos. Deus confirmou sua ressurreição, enviou o Espírito Santo e agora o próprio Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, já anunciou o veredito. Deus enviou o seu Espírito para trazer o veredito à consciência do homem. De acordo com o testemunho em Atos 2,37, o resultado da pregação de Pedro foi que os homens compungiram-se em seu coração. Almeida, revista e corrigida. A palavra compungir aqui significa simplesmente levemente perfurado, mas também tão fundo que a palavra grega original trazia um prefixo restritivo e intensivo. Quando as escrituras dizem que perfuraram o lado de Jesus com a lança e descobriram que ele já estava morto, João 19, versículo 34. O termo perfurar é traduzido em uma única palavra. A palavra original empregada em Atos traz um prefixo restritivo e intensivo, indicando que as palavras de Pedro entraram mais fundo no coração dos ouvintes que a lança do soldado no lado de Jesus. Assim o Espírito Santo levou a ponta da lança da verdade ao coração das pessoas, e elas clamaram: "Que faremos?" Atos 2:37. Pedro teve uma resposta imediata para eles. Versículo 38. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro estava dizendo: vocês devem crer no Senhor Jesus Cristo e depois provar que creram identificando-se com ele no batismo. Vocês devem identificar-se com ele no batismo e mostrar para o mundo que creem nesse único que foi ressuscitado dentre os mortos. As pessoas receberam sua palavra com alegria e foram batizadas, e naquele mesmo dia, cerca de 3.000 foram acrescidos à igreja. Atos 2:41. Fatos e razão não conseguem esse efeito. Eu poderia discutir com alguém, argumentar com ele, pregar para ele, e se fosse capaz de fazê-lo com a oratória de Cícero ou Demóstenes, quando terminasse tudo, só poderia convencer a mente dele. A nossa consciência pode ser despertada pela presença de Jesus que saiu do túmulo. Alguns foram levados a acreditar que foi a vida de Jesus que nos salvou. Não, ele teve de morrer. Alguns dizem que na morte de Jesus fomos salvos. Não, ele precisava ressuscitar. Todos os 3 atos precisavam estar presentes antes que pudéssemos realmente dizer que temos um Salvador em quem confiamos. Ele precisou viver entre os homens, santo e inocente, sem manchas nem defeitos, teve de morrer pelos homens e depois ressuscitar no 3º dia, de acordo com as Escrituras. Ele realizou os 3, o que o Espírito de Deus levava ao coração. O Espírito Santo crava na nossa consciência e não conseguimos fugir até fazermos alguma coisa a respeito de Jesus. Qual é o preço? O segundo fator a tratar é o preço da vida crucificada. Sim, Jesus pagou pela nossa salvação, mas ainda há um preço que cada um deve pagar. A vida cristã não é uma viagem grátis. O fazer como condição. O que faremos? Pedro nunca teve medo da palavra fazer. Alguns, nos círculos evangélicos, a temem. Simplesmente inferem que é uma palavra inadequada, mas Pedro não a temia, porque não se trata do fazer do mérito, é o fazer da condição. O que devo fazer para que possa receber os benefícios do Senhor Jesus Cristo na minha vida? Pedro disse: creia no Senhor Jesus Cristo e identifique-se com ele pelo batismo. Isso é o que devemos fazer. Esse é o significado da Páscoa e dele você não consegue fugir. Podemos simplesmente celebrá-la uma vez por ano, mas ela nos ronda o ano inteiro. E se na providência de Deus você vier a morrer este ano,
ela vai rondá-lo até a sepultura e por toda a eternidade. Pois Deus deu seu Filho Jesus Cristo ao mundo e disse: creiam no meu Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3, 16 a 18. Esse é o fazer da condição. Se Cristo está vivo, você precisa fazer algo em relação a ele. Se Cristo está vivo, ele ficará em sua consciência até que você faça algo a respeito, e a prova de que ele está vivo é a descida do Espírito Santo para levar as provas diretamente à consciência do homem. Uma consciência cravada. Graças a Deus, Cristo vive. Graças a Deus, a luta acabou. Graças a Deus, a batalha foi ganha e a vitória da vida é nossa. No entanto, até você fazer algo, isso permanece na sua consciência e ali permanecerá até se passarem os séculos. Ele está na consciência de milhões que nada fazem a respeito e tentam viver uma vida crucificada sem encará-la. Os outros podem tentar, mas eu não consigo. Cristo morreu por mim, ele levou os meus pecados. Deus o ressuscitou dentre os mortos e enviou o Espírito Santo para dizer: este é o meu filho, ouçam-no. Mateus 17:5. Assim, preciso escutar, ouvir, identificar, admitir, seguir, devotar-me, dedicar-me. Preciso seguir o Cordeiro por onde ele for. Ele fica na minha consciência até eu fazer alguma coisa. A minha consciência está cravada no fato de que ele se levantou em triunfo na ressurreição e na confirmação da graça salvadora para toda a raça humana. O cristianismo repousa sobre um fundamento: Jesus Cristo. Antes que alguém possa compreender a profundidade da experiência cristã e a dinâmica da vida crucificada, é preciso estabelecer esse fundamento. Nenhum prédio pode exceder a capacidade de seus alicerces. Quanto mais importante o prédio, mais importantes seus fundamentos. A pergunta correta a fazer é simplesmente: quem é Jesus Cristo? E logo depois, o que farei com ele? O que farás com Jesus? A.B. Simpson, 1843 a 1919. Jesus está em pé no salão de Pilatos, sem amigos, abandonado, traído por todos. Ouçam, o que significava o súbito chamado? Que farás com Jesus? Que farás com Jesus? Neutro não pode ser. Um dia teu coração perguntará: que fará ele comigo? Jesus está em pé quieto, sendo julgado. Pode ser falso com ele se quiseres, pode ser fiel para o bem e para o mal. Que farás com Jesus? Vais evitá-lo como Pilatos? Ou vais escolhê-lo, haja o que houver? É em vão que te esforças para dele esconder-te? Que farás com Jesus? Irás, Pedro, teu Senhor negar? Ou desdenharás fugir de seus inimigos? Com a ousadia de por Jesus viver ou morrer? Que farás com Jesus? Jesus, hoje te dou meu coração. Jesus, te seguirei por onde fores. Grato te obedecerei. Dirás: isso farei com Jesus. Irmãs, acabamos aqui o capítulo 2.